Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui mais um vídeo mais simples do que o vídeo anterior que eu postei. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as bases do DNA e do RNA. Então vai ser um vídeo mais simples, vai ser mesmo só uma breve explicação aqui para vocês, tá bom? E para quem não me conhece e caiu nesse vídeo aqui, né, de paraquedas pelo YouTube aí, o meu nome é Gabriela, eu tenho 22 anos e sou vestibulanda de medicina, tá bom? Então, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, dessa minha explicação, vocês comentem aí, dêem sugestões, se inscrevam e... Então, bora lá. Quais são as bases do DNA? A gente tem... do DNA e para o RNA, nessas bases a gente tem uma diferença. Qual que é essa diferença, né? O DNA, a gente vai ter como uma base específica do DNA que não tem no RNA, que ela se chama timina, tá? Então, a timina, ela é uma base específica do DNA, só no DNA que tem. E no RNA, a gente vai ter outra base, que é específica do RNA, e não tem no DNA. Qual seria ela? Seria a uracila. Uracila, tá bom? E quais seriam as outras bases? E aí seria a nossa guanina, no RNA, isso, tá bom? Então, seria a nossa guanina. Seria a citosina. E seria também a nossa adenina. No DNA, também seria basicamente a mesma coisa. Guanina, citosina e adenina. Ok? E aí, hoje eu vou passar um macete para vocês lembrar de quais bases se ligam uma na outra, porque essas bases aqui, elas se ligam entre si, tá bom? E aí, na prova dos exercícios, e até na prova também, pergunta a porcentagem de determinada base se ligando à outra. Exemplo, a guanina, ela se liga à citosina. E se, aqui ó, vou escrever aqui para vocês, ó, a guanina, ela se liga com a citosina. E aí, na prova, vamos supor, ele te dá a informação de que a guanina, a gente vai ter 15% da base dela em um determinado organismo. E aí ele pergunta qual é a porcentagem que a gente tem da base citosina. Só que, como a guanina se liga à citosina, então a citosina ela também vai ter 15% nesse nosso exemplo aqui hipotético. Por quê? Porque elas fazem ligação entre si. Então, a mesma porcentagem que uma tem, a outra base também vai ter, entendeu? Mas não precisa decorar necessariamente. Eu até aprendi isso aqui de um jeito bem fácil, inclusive. Eu peguei mais um macete, por assim dizer. Qual que é esse macete? Esse macete é bem simples. E qual que é esse macete? Adenina se liga com timina e citosina, não, vou fazer diferente. Guanina se liga com citosina. E aí eu vou explicar qual que é basicamente a forma o macete que eu peguei e nunca mais saiu da minha cabeça, ó. Aguinaldo Timóteo Gal Costa, certo? Então, aqui seria o Aguinaldo, né? O A de Aguinaldo, T
de Timóteo. Não vou terminar de escrever não, senão vai demorar muito. G de Gal. E C de Costa, certo? Então, foi o jeito que eu internalizei comigo e depois, basicamente, nunca mais esqueci. Então, se vocês quiserem guardar dessa forma, eu recomendo bastante. Jeito, eu acho que seja até mais fácil. E aí, como isso funciona para o nosso RNA? Quais que são as ligações das bases do nosso RNA? Eu falei que nosso RNA tem adenina, guanina, uracila e citosina, certo? Como que elas vão se ligar? O nosso exemplo aqui, né, o nosso macete de Gal Costa, aqui no nosso RNA também funciona. Por quê? Porque no nosso RNA, a citosina, ela também vai se ligar à guanina. Lembra que eu falei que o nosso RNA, ele tem de diferente, né, do DNA, a uracila? E aí, então, é só você meio que lembrar. Se no RNA sobrou a uracila, que é específica do RNA, então a uracila ela vai se ligar com a nossa base que sobrou, que é a adenina. E aí, no caso da uracila com a adenina, eu não tenho nenhum tipo de macete. Eu mesmo que pensei, bom, o RNA, eu mesmo que internalizei comigo. Bom, o RNA, ele tem uma base específica, que é a uracila. E a uracila vai se ligar só com a que sobrou, que foi com a adenina, porque a guanina já liga com a citosina. Então, sobrou só o quê? A adenina e a uracila. A uracila que é específica do DNA e a adenina que a gente já tem, tanto no RNA quanto no DNA. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Comentem aí nos comentários. Bom, eu acho que foi uma explicação mais simples, mas é mesmo só para passar um macete mais fácil aí para vocês, porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade nessa parte de lembrar de quais bases é pertencente a RNA e DNA e quais são essas ligações, tá bom? Obrigado aí pela atenção e até mais.